tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra de Raquel de Queiroz, João Miguel. É um livro interessante até, eu gostei da premissa, mas na minha opinião é um livro que se baseia na premissa pela premissa e, enfim, eu não senti desenvolvimento de personagens, eu não senti apreço, tá? Por nenhum dos personagens, nem pelo João Miguel e tal. Ele até se esforça. Ele é um personagem assim que você quer acompanhar para saber qual vai ser o fim disso tudo. O que ela quis mostrar com isso tudo. Pois bem, vamos direto à história. Né? João Miguel, ele de repente... e o livro não mostra nada. Simplesmente ele é preso, ele é detido, ele está encarcerado. E quando ele volta a si, né, ele volta a si porque ele estava bêbado, então quando ele recobra ali os sentidos da bebedeira, ele está preso e descobre que naquela loucura aqui na bebedeira dele, ele matou uma pessoa. Tá, simplesmente isso, matou uma pessoa, deu uma facada, estava bêbado e foi preso. O que eu critico aqui? É que a gente não tem noção de quem é João Miguel. Quem era o João Miguel antes disso, antes dele ser preso? Até esse momento da bebedeira. Tá, foi um acidente, tipo assim, eu bebi, eu não posso, né, aconteceu esse acidente, mas eu tava fora de mim, eu não respondo por mim, porque eu tava bêbado. O que eu posso fazer? Né? Foi mal, desculpa aí, foi um acidente, né? Eu bebi e não posso me responsabilizar. Então, né, ele foi preso, julgado, né, aguardando o julgamento, e o trunfo dele seria isso. Ele estava bêbado, portanto, ele não pode se responsabilizar pelos seus atos. Segura essa, né? Então, aí a gente não sabe justamente quem é esse carinha, que relação eles têm, se esse cara que ele matou era de alguma forma conhecido, mas também não importa, né? Ele tava bêbado, matou o cara e tudo bem. Mas o que faltou pra gente se engajar na história e comprar a história e se envolver com o João Miguel, faltou isso, conhecê-lo antes, conhecer né, as circunstâncias da vida dele. Ele sempre bebia tanto assim, a ponto de perder a consciência, a ponto de perder a razão? Será que foi só essa vez? Sim, foi só essa vez que ele cometeu um crime, porque ele é uma pessoa, ficha limpa, nunca brigou, nunca, né, agrediu ninguém, né, perfeito, nunca. Ele é ficha limpa nesse sentido aí. Acontece que a gente queria saber mais, e você não tem uma linha sequer falando como é que foi, como é que se desenvolveu essa tragédia, né? Como é que foi essa briga, ou o que levou ele até aquele momento, como que era a vida dele antes, quem é João Miguel, como era a vida dele com a esposa antes, porque aí nesse meio tempo a esposa vai, acho que se chama Santa, vai começar a visitá-lo ali várias vezes e tudo mais, e a gente se pergunta como que era a vida deles como casal antes. E essa moça, né, por agora estar livre, leve e solta, né, o João Miguel vai começar a desenvolver assim um ciúme, né? Poxa, né, agora a Santinha aí tá solta, né, no mundo aí, tá sozinha, eu não tô mais lá do lado dela, essa mulher, eu tô preso, ela vai acabar arrumando alguém, vai acabar me traindo. É isso que vai acontecer de fato. Ela vai arrumar um outro homem, só que ela não vai trair, ela vai abandonar, ela vai deixar o João Miguel. Porque eles vão começar a brigar muito por conta disso. Cada vez que ela vai visitá-lo, eles discutem, eles brigam. O João Miguel ali faz uma cena de ciúmes e aquela coisa toda. Não, mas enfim, né, você tá saindo com alguém, você vai me deixar, porque, enfim, essa coisa toda. E ela acaba deixando ele de verdade. É isso que acontece. Então, o livro é a premissa pela premissa, porque ele se passa, nesse tempo, o João Miguel esperando ali né, o seu devido julgamento, tá?
para que ele vá embora ou não, continue preso. E nesse meio tempo é o que vai acontecer. É a interação dele com os carcereiros, é a interação dele com outros presos, com as visitas, com a visita da própria, né, esposa que vai deixá-lo. Né? Eu acho que ela não era nem esposa ainda na época, acho que eles eram ainda noivos, se eu não me engano. Acho que casados eles ainda não eram, mas enfim. E é o que vai acontecer. Tá? Essa interação, aí é que tá. Eu acho que isso que era para ser o legal. Essa interação, esse dia a dia, a interação com o carcereiro. Eu acho que a Raquel aqui até se esforça, porque nós temos um carcereiro aqui que ele é até bondoso, ele é justo, tá? Ele é muito justo. Então, assim, à medida em que algum preso, quanto mais esse preso mostrasse que era digno de confiança, mais esse preso ia ganhando confiança, ganhando algumas liberdades, ganhando ali alguma autonomia, algumas regalias, tá? E era o que acontecia. João, então, por ser uma boa pessoa, foi se engajando ali, conhecendo, conquistando a confiança, ele foi ganhando mais regalias, podia passear, podia andar ali pelo, né? Era um presídio, mas era diferente, não é como se fosse celas, era uma casa, né? Tinha ali um momento em que eles ficavam presos, mas né, o carcereiro permitia que eles tivessem ali algumas liberdades, algumas regalias, se eles se comportassem bem, se eles demonstrassem que eram dignos dessa confiança. Pois bem, isso é interessante. E o relacionamento dele com outros presos ali, né? Tem gente que, de vários lugares ali, alguns pequenos crimes, tá? Não vi nada demais assim. Então eu não entendi qual era o intuito. Se era mostrar a precariedade do sistema carcerário, sei lá, o bom uso de poder, de autoridade, não teve nenhum tipo de abuso, porque ele foi muito bem recebido, que eu saiba, bem alimentado, né? É claro, né, gente? O cara foi preso, ele cometeu um crime e estava preso, ele não estava numa colônia de férias. Mas ele foi bem, assim, tratado com dignidade, né? E, enfim, comeu, se alimentou. Então, assim, não vi. Será que ela queria isso? Era criticar e não sei o quê? Não, porque pra mim foi normal. Então, quando você já tem na cabeça, por exemplo, um livro como A Espera de um Milagre, aí sim, né? Aí é uma crítica, você tem abuso de poder, você tem um personagem lá, um carcereiro que é bom, que é justo, como que tem aqui, você tem outro que é abusivo, que maltrata, humilha os presos, e enfim, você tem ali o dia a dia da prisão. Aliás, um preso que foi preso injustamente, o cara era inocente, então você tem pessoas ali que cometeram crimes hediondos, vários tipos de crimes ali. E alguns até que se arrependeram, né? Não, foi algo de momento, confessam o seu crime, mas foi algo de momento, enfim. Tem gente que ama mesmo, fiz e faria de novo, tem gente que não tá nem aí, e enfim. Gente que é do mal, psicopata mesmo, tem que ser afastado mesmo da sociedade. Pois bem, e no caso dele aqui, eu acho que se pelo menos o João ele tivesse sido preso injustamente, né? Ou tipo assim, encontraram ele lá no lugar errado, na hora errada, no momento do crime, na hora do crime, e de modo que pensaram que foi ele que esfaqueou o cara. E levaram ele preso, mas foi engano. Não, gente, não foi. O cara realmente cometeu um crime, ele matou uma pessoa. E ele é levado ao julgamento e ele é solto. Simples assim, né? Então, aí ele tem um julgamento, você espera o tempo todo pelo julgamento, ele é julgado, tá bom, você está livre, né? Alegam isso de que ele estava bêbado e, portanto, não podia responder pelos seus atos, tá? E ele está livre. E ele diz, mas sério, doutor, posso ir embora? O cara fala isso mesmo. Vai, homem, tá livre, homem, isso aí, pode ir embora, tá livre, homem. E, enfim, e aí você fica, tá, mas e aí? E aí? Tudo bem, a gente entendeu a história, tal, o cara era prisioneiro, tava aguardando ali, mas e aí?
E daí? Tá? O cara realmente matou alguém. E aí você se pergunta, o que tem depois? Você não sabe o que aconteceu depois, o que aconteceu com ele depois, com a Santinha, com a Santa, que é a esposa dele. Você não sabe se ele conseguiu uma outra pessoa. Você não sabe que ele passou por tudo isso, quer queira, quer não, gente. Tem um peso, sim. Ele matou alguém, ele não era inocente, ele matou alguém. Mas foi liberto. Mas não tem uma vírgula. Você não sabe se tudo isso pelo que ele passou, se isso serviu de alguma coisa, se ele aprendeu alguma lição. Você não vê crescimento no personagem. Você não sabe se isso serviu para ele crescer. Você não sabe o que aconteceu, né, na vida dele depois disso, para onde ele foi, o que aconteceu, se ele parou de beber, se continuou bebendo, enfim. Você não sabe, né, se isso marcou a vida dele, se isso serviu se tudo isso pelo menos serviu de algum crescimento. Você não sabe, aí você fica, tá, mas e aí? Né? Foi solto, beleza. Enfim, sinceramente, ou eu li errado, não entendi o que ela quis transmitir com isso. Eu só acho que faltou desenvolvimento antes, desenvolvimento depois. Faltou desenvolvimento também durante, porque assim, tem né, a interação. O livro todo é isso, é ele na cadeia. Tem até interação, mas é muito vago, não sei o que ela quis dizer com isso, com essas interações, mas que na minha opinião não levam a nada, ou seja, não me comunica nada, não agrega nada à história, não agrega nada de aprendizado para a vida do João Miguel, né? Enfim. Então você tem simplesmente um compilado ali de cenas, por exemplo, quando ele chega lá na prisão, ele começa, você não tem liberdade para nada ainda, você chegou hoje, você tem que mostrar que você é digno de confiança e tudo bem, o tempo vai passando, ele vai conseguindo a confiança. Uma das coisas que ele pede, né, para esse carcereiro, será que eu posso pelo menos, né, já que eu não tenho nada que fazer aqui, será que a minha mulher, ela pode trazer um bocado aí de palha, coisas para eu trabalhar, fazer trabalho manual, fazer um chapéu, essa coisa toda? Ah, pode, o carcereiro, né, libera. E é o que ele vai fazer, vai fazendo esses trabalhos manuais, enfim, né, vai conquistando ali uma certa liberdade, mas mesmo assim não é um relacionamento tão legal, não é tão interessante, não é tão forte. Você não consegue nem se apegar nem ao próprio João Miguel. Como é que você vai comprar o relacionamento do Miguel com as outras pessoas, com os outros presos, com esse carcereiro? Porque quando ele vai embora, tem uma cena de despedida. Então você não sabe o tanto que essa experiência marcou a vida dele. Ou seja, ele poderia ter sido uma pessoa que marcou a vida das pessoas, que marcou a vida desse carcereiro, por exemplo, que vai deixar alguma saudade. Nós temos uma despedida muito bonita, temos uma despedida até assim, tipo, ela quer demonstrar que houve ali alguma emoção, que ele vai sentir saudade daquelas pessoas, que ele vai sentir saudades daquele carcereiro, mas não é explorado. Você não sabe o quanto um marcou a vida do outro, o quanto um realmente vai sentir falta do outro. E enfim, porque a gente não sabe, não teve essa ligação. Ele se despede ali dos outros presos, né? Ah, beleza, eu sabia que você conseguia, eu sabia que você ia embora, essa coisa toda, tem aquela despedida muito xoxa, né? Você não sente esse envolvimento. Então, teria sido legal ela ter mostrado isso, esse envolvimento, sei lá, dele ter feito a diferença no tempo em que ele passou ali, né, naquela cela, e ele aprendeu também alguma coisa, né, nesse tempo que ele passou ali preso, e a vida dele mudou depois daquilo e tudo mais. Na minha opinião, isso faltou legal, né? No demais, simplesmente a premissa pela premissa, né? Essa história aí de um homem que foi preso, que foi solto, bebeu, matou uma pessoa, mas foi solto mesmo assim porque bebeu e não era responsável pelos seus atos. Enfim, fica aí então, não é, a dica de mais um livro de Raquel de Queiroz, então, e até a próxima.